mundo chegou já? Estava na aula aí? Bom dia, Sora. Bom dia. Gente, só vou pegar a lista de vocês. Espera aí. Voltei. Bom, pessoal, antes de começar a falar da nossa aula de hoje, eu queria dar um recado para vocês. Lembram que vocês me perguntaram sobre a realização da prova, o PASUFLA? Sim, sim. Sim, sim. Sim. Eu tinha comentado com vocês que talvez poderia ficar para o ano que vem. Sim. Vai ficar mesmo, tá? O PAS vai para o primeiro semestre do ano que vem. Não tem uma data ainda. Sora, mas e as inscrições? Nada ainda também. Eita. Mas Eles aí a falaram que gente vai fazer ano que vem de 2020, do primeirão e do isso. segundo também. Sobre o próximo ano, eles não falaram nada. O que eu recebi a Uhum. informação é que o PASUFLA desse ano vai ser realizado no primeiro semestre do ano que vem por conta da pandemia. Mas eles não deram data, ainda não deram inscrição. Então, vocês vão estar no segundo ano fazendo uma prova de conteúdo do primeiro, que tipo, é o PAS 1 do primeiro ano. Mas já estando no segundo Sora, ano. mas então vai ter a primeira prova e a segunda prova no mesmo ano. Isso, olha, eu não sei afirmar para vocês. Acredito que se no ano que vem tudo estiver bem, que eu espero estar, por favor, vocês têm duas provas no mesmo ano. Uma no início e uma do fim. Vai ser Olha, assim com o Alan, Enem também, né, Sora? Eu acho. sim, acredito que com todos os vestibulares, né? Porque todo mundo jogou para janeiro. Então, acredito que assim, com todos os vestibulares vai acontecer essa questão aí de datas, de ter dois vestibulares no mesmo ano. O Alan falou desse quarto ano do ensino médio. Esse quarto ano do ensino médio ainda não foi divulgado pelo Estado de São Paulo. Não sabe se ele realmente vai acontecer no Estado de São Paulo. E se acontecer, eu vejo como. Eu vejo. O Alan comentou desse quarto ano do ensino médio. Se eu não me engano, Maranhão já afirmou o quarto ano do ensino médio. O Estado de São Paulo, nada ainda. Isso, Bruno, é isso mesmo. Acredito que o quarto ano do ensino médio, se for lançado aqui, será em caráter opcional para o aluno que quer se preparar mais. E eu acredito que vai ser um ano muito voltado principalmente para os alunos de escola pública. Não vai ser algo que vai se relacionar muito com a escola particular. Porque, gente, vocês estão seguindo muito bem o conteúdo. Claro, tem toda essa questão da distância, mas, gente, tá lindo isso aqui. A gente está tendo aula normal, a gente está tendo todo o conteúdo, vocês estão fazendo atividades. O que, se vocês têm amigo no estado, isso não está acontecendo. Ou não está acontecendo do formato como era antes. Tem mais entrega de atividade, não tem aula online quase, agora está conseguindo adaptar. Tem aluno que não tem acesso à internet. Então, acredito que esse quarto ano ele virá em um caráter de opcional para os alunos da escola pública, da rede pública. Mas não tem nada divulgado ainda, Alan. Nem sabemos se isso vai ter. E aí, então, quando eu souber mais informações sobre o PAS-UFLA, eu passo para vocês. Mas fiquem sossegados que esse ano não tem nada, nem inscrição liberada tem ainda. Se eu ver sobre abertura de inscrição, sobre possíveis datas, eu vou avisando vocês. Agora, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre a narrativa que nós fizemos na aula passada. Eu estou na narrativa, está no final da apostila 2 e a apostila 3 praticamente toda. Tem só um capítulo que não é narrativa. Eu vou falar hoje dos capítulos 11, 12 e 13 da apostila 3 de vocês. Vou finalizar só a apostila 3, está falando, acho que, de textos jornalísticos. A gente finaliza na próxima aula. O que eu vou fazer? Eu vou caminhar com a apostila de vocês e vou intercalar aí a dissertação falando do Enem um pouquinho, tá? Eu vou intercalando tipologia textual, vou intercalando aí gêneros diferentes.
nós vamos dar uma ênfase maior na questão dos outros gêneros textuais que estão presentes na apostila. Nós vamos ver no segundo ano, nós vamos ver com mais calma ainda a dissertação. Então, eu vou com calma, eu vou intercalando o Enem junto com vocês. Eu entrei com a dissertação esse ano para já poder aprofundar mais para vocês, porque a dissertação ela só entra no segundo ano do ensino médio. Então, eu já adiantei esse conteúdo aí para uma questão de ter mais conhecimento de escrita. Quanto mais prática para o Enem, melhor. Então, aí nós temos 3 anos para treinar essa escrita. Mas eu vou intercalando. Então, estou finalizando aí quase a apostila 3 e vou para a apostila 4. Pessoal, não vou ler as narrações de vocês, mas gostei muito da escrita de vocês. Parabéns, vocês foram muito criativos. Fiz alguns comentários lá que alguns fizeram ótimas narrativas, mas não colocaram um incidente com uma selfie. A narrativa, eu precisava ter um incidente com uma selfie. Algo que aconteceu de ruim por causa de uma selfie. E alguns não colocaram isso. Aí fugiram da proposta da redação. Miguel, eu acho que sua redação foi a mais criativa, na minha opinião, porque você foi muito longe, Miguel. Muito bem, muito criativa a sua escrita, parabéns. E alguns alunos escreveram muito pouco, pouquinhas linhas. Uma narrativa tem que ter uma contextualização ali da história, falar dos personagens, esse momento de clímax, que foi o que aconteceu com esse incidente com a selfie, e depois, o que aconteceu logo depois desse incidente. Tem que trazer todos esses elementos para a escrita. Alguns de vocês ainda estão muito presos na dissertativa argumentativa. Então, a redação de vocês parecia uma dissertação mesmo. 4 parágrafos, parecia introdução, desenvolvimento e conclusão. Gente, foge dessa parte. A narrativa é um texto aí de escrita mais livre, que vai treinar a criatividade de vocês. Vocês vão ser criativos na narrativa. Vão apresentar os personagens, vão se colocar na história, ou a história estar sendo contada em terceira pessoa. A narrativa é essa história mais envolvente, mais criativa. Então, atenção, saiam um pouco dessa questão da dissertação. Tragam a imaginação de vocês. A narração, ela mexe com a nossa imaginação. Também gostei da sua, Paulo. Olha só, gente, super improviso, mas vocês foram muito bons. E eu fiquei muito feliz que ninguém matou o personagem que sofreu um incidente com a selfie, gente. Fiquei muito feliz com isso. Ah, é verdade, Miguel. Você contou a história do cara. Você contou o relato do defunto contando a história, né? Sim. Verdade, é a carta de quem morreu. Só o Miguel matou o personagem, o restante não. Muito bem, alguns eu achei que ia morrer, que não tinha jeito, mas no final tá tudo bem. Foi pro hospital, mas tá tudo bem. O do Bruno aí, o personagem ficou lá junto com o Leão, mas eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas ele não matou o personagem. Gostei também. Gostei de vocês trouxeram, vários de vocês trouxeram animais para contar essa narrativa, trazendo essa questão de trazer animais como personagens, representando essas pessoas. Ficou bem legal. Ele ficou lá junto, não tem escrito a palavra morreu. Ele ficou lá junto com a... Ah, tá, depois do fim da história. Aí eu não sei, eu prefiro imaginar que o leão soltou o bichinho do Bruno depois. Não quero imaginar que ele morreu. Não. Não quero falar sobre isso. Eu não gosto de histórias tristes, gente. Narrativas são histórias que crianças gostam de ler. Então, por favor, nada de tristeza. Do Miguel, ela é legal, mas ela é muito triste no final da história. Pessoal, vamos começar a falar sobre a aula de hoje. Só antes vou fazer chamada. Vamos lá. Ayla. Ayla. Oi, tá aí. Alan. Arthur. Bruno.
Camila. Ô, Sora, ela tá meio ruim, ela tá com dor de cabeça. Tá bom, muito obrigada. Carol. Aqui. Falar. Júlia. Manuela. A Manu não está aqui. Maria Eduarda Tavares. Melissa. Nayara. Nayara tá aí. Nayara. Nicolas. Paulo. Victoria. Miguel. Maria Eduarda Marconi. Marconi também não tá. E Letícia. Tô aqui, Sora. Obrigada. Vamos lá. Vou apresentar minha tela para vocês. Estão vendo minha tela aí? Sim, Sora. Obrigada. Pessoal, na aula passada eu falei dos elementos da narrativa e no capítulo 13 da apostila de vocês, fala sobre a diferença das narrativas. Fala sobre o conto, que é uma narrativa mais curta, vai girar em uma questão ali, fictícia. A crônica, que tem esse sentido informal e ele tem até uma crítica ao cotidiano. A fábula, ela tem sempre uma moral da história. Toda fábula tem que transmitir essa mensagem de cunho moral para discutir a sociedade. A novela, ela já é uma narrativa longa que se desenvolve em torno de um personagem principal. E o romance tem vários tramas, tem vários fatos acontecendo. Esses são os tipos possíveis de narrativas. Essa é a parte que detalha o capítulo 13 de vocês. Como vocês têm o gabarito, pessoal, eu gosto mais de trabalhar com a escrita de vocês do que desenvolver a correção dessas atividades. Então, assim, vocês têm o gabarito, podem fazer todos os exercícios desse capítulo, quem quiser. Quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Mas eu não vou colocar isso como um item obrigatório para nota, para colocar no Classroom. Professora, eu preciso fazer? É bom você fazer, mas eu não vou colocar assim, olha, é obrigatório você colocar as respostas lá no Classroom. Eu não vou fazer isso como uma exigência. Vocês já estão no ensino médio, vocês podem pensar, olha, isso vai ser bom para mim, isso eu vou deixar de lado. É uma escolha de vocês. Eu gosto de treinar a parte escrita, mas todos os textos, os exercícios de alternativa, eles são exercícios de vestibulares. Então, pode não ser exercício de uma redação aberta, mas podem ser exercícios das questões fechadas. Então, sim, façam os exercícios, mas eu não vou cobrar como exigência os exercícios, ok? Sora, no barco que os outros professores estão andando, eu não me surpreenderia se você mandasse a gente escrever um romance de 500 páginas para amanhã, então já estou satisfeito. Então tá, olha só como eu sou muito boazinha, Paulo, de nada. Então, pessoal, é isso. Eu vou cobrar a parte escrita, eu não vou ficar fazendo exercício por exercício junto com vocês. Aí, o capítulo 13 vai falar dos tipos de narrativa que eu já falei na semana passada. Agora, vou falar dos capítulos 11 e 12. Vou mudar aqui os meus slides. Pessoal, eu vou falando aqui. Quem tiver dúvidas, pode me perguntando.
Vou começar falando sobre essa visão dos personagens, que é o capítulo 11. Os personagens, eles podem se dividir. O protagonista é o personagem principal da história. Todo mundo conhece isso como protagonista. Tudo que ele vive é o que vai envolver a narrativa. E o protagonista, não necessariamente, ele precisa ser o mocinho da história. O protagonista, ele pode ser o vilão da história. Vocês poderiam me dar algum exemplo de filme ou de livro que vocês leram que o protagonista, ele não é o mocinho da história, o lado bom da história? God of War, no jogo você é o vilão, não o herói. Ok, muito bem. Alguém mais? Ninguém lembra de mais nada aí? Em que o filme, não é um livro não, pode ser um filme que o personagem, isso, pode ser chamado de anti-herói, sim, Alan, isso. Deadpool, sim. Lançou ano passado o Coringa. Hancock. Isso, os personagens protagonistas são os principais da história, mas isso não quer dizer que o personagem principal vai ser o mocinho, vai ser a pessoa boa, que vai fazer tudo de bom, que vai acabar bem no final. O protagonista, ele também pode ser o vilão. Aí nós temos o antagonista. O antagonista, ele já se contrapõe ao protagonista. Ele nem sempre está presente na narrativa. Ele representa uma ameaça, um obstáculo, uma dificuldade ou um impedimento que o protagonista tem que alcançar. Ele pode ser representado por um objeto, um animal, um monstro. Esse antagonista, ele tem o papel oposto do protagonista. Quem aqui gosta de Harry Potter? Eu. Gente, Harry Potter é muita idade de vocês. Eu sofro pra conseguir gostar de Harry Potter. E olha que eu já assisti várias vezes. Agora é maravilhoso. Eu tenho a varinha da Hermione. Eu tenho Nossa, tudo. é muito ruim. Sai da sua aula. Senhora, sai da sua aula, o Bruno também. Gente, eu não consigo gostar, eu juro. Eu conheço a história por uma questão de conhecer, porque todo mundo fala de Harry Potter. Mas assim, olha, eu sofri para assistir todos os filmes. Os livros eu não quero nem pegar na mão, então. Senhora, lê os livros. Os livros são totalmente diferentes do filme. Mas, gente, eu já começo com aquela repreensão assim, ai, que saco, Harry Potter. O livro é muito bom, o filme é bem ruimzinho, pra ser sincero. Oi? O filme é bem ruimzinho, pra ser sincero. O livro é muito melhor. O livro é muito melhor. A apostila de vocês coloca como um exemplo de antagonista. A apostila de vocês, ela cita por diversas vezes Harry Potter. Eu acho que ela está bem focada, assim, que Harry Potter é do conhecimento de vocês. Então, ele coloca como o Lord Voldemort, como um antagonista aí na série. Nos livros, no filme. Isso era legal mesmo, aquelas histórias que o antagonista é o mundo inteiro, né? Tipo, é a pessoa principal do mundo. O antagonista, ele não precisa ser uma pessoa. Ele pode ser um obstáculo, um problema a ser alcançado. O antagonista pode ser a vida, pode ser um todo, entendeu? Ela é o obstáculo do personagem principal. E depois nós temos os personagens secundários, quer dizer, eles fazem parte, eles participam, mas eles não são o principal fato da história. Eles fazem essa relação para que tudo aconteça, mas eles não é o principal. Na televisão, nós conhecemos isso como os personagens coadjuvantes, no teatro também. E depois, muito típico de novelas e filmes, são os personagens que são figurantes, que eles têm um papel aí ilustrativo. Eles não têm nenhuma relação, mas eles não têm fala nenhuma, eles só estão ali para ilustrar o ambiente. Então, eles se chamam de figurantes. Em novelas e em filmes, nós temos muitos figurantes. No teatro também temos figurantes em algumas grandes peças. Oi? É aquele povo que fica andando na calçada no meio das novelas? Isso mesmo. Fica andando na calçada,
que tá acontecendo em um restaurante, aí tem as mesas do lado, os personagens estão ali, sabe, sentados. Eles não falam, eles não representam uma relação da narrativa, mas eles querem mostrar essa questão de similaridade com a realidade, de que é um ambiente real, não é um ambiente montado. Eles querem trazer esse lado real para a história. Se chamam figurantes. O Alan falou que em Naruto eles são que apanham. Pode ser também. Tem várias histórias aí. Estão na meio da briga. Tem um episódio que, assim, sem brincadeira, mais de 500 figurantes morrem pro mesmo inimigo. Então, kaká. Nossa. Vamos lá, então. Aí, vamos falar sobre o padrão de comportamento dos personagens. O padrão, ele se divide entre plano e redondo. Plano são esses personagens que têm uma única qualidade ou um único defeito. Ele é daquele jeito do início ao fim da história. Bonzinho, pensa em todo mundo, ele é assim a história inteira e ele vai ficar assim a história inteira. Ele não vai mudar essa personalidade que ele tem, que é um único fato, vai seguir dessa mesma forma até o final. Vai ser bonzinho até o final ou vai ser mal até o final. Já os personagens redondos, eles já diferenciam, eles têm muitas contradições, eles são imprevisíveis, enigmáticos, e eles vão mudando de acordo com a história vai sendo contada. No início ele é bonzinho, depois ele é vilão, depois ele vira bonzinho de novo. Esse personagem que você não sabe o que esperar dele. Ele tem muitas mudanças durante a história. Simples, né? Fácil de lembrar até aqui, né, pessoal? Sim, Sora. Aí nós temos a capacidade de representatividade dos personagens. Eles podem se dividir em típicos, que são personagens assim, típicos, são esperados, sabe? É o personagem em que numa história policial, ele vai ser o detetive, ele vai ser o policial. Eles se identificam pela profissão, pela classe social. Ele é uma coisa comum ali, ele é algo comum, não é algo que se diferencia, nada muito. É um personagem que fica dentro do comum, ele é típico, um personagem típico, dentro da realidade, tudo ok. Simples, um personagem simples. Aí nós temos o individual, que são personagens que possuem características pessoais marcantes e que se acentuam pela sua individualidade. Eles colocam aqui exemplo na apostila de vocês de um personagem individual como a Capitu do Dom Casmurro, em que ela tem uma personalidade muito típica dela. Olhos oblíquos de cigana dissimulada. É uma característica muito pessoal, muito envolvente dela. Só ela tem este estilo, é uma característica individual dela. E depois nós temos os personagens caricatural, que são personagens cujos traços de personalidade ou padrões de comportamentos são propositalmente acentuados, às vezes beirando o ridículo, em função do cômico ou da sátira. São personagens muito comuns, principalmente em novelas de televisão. Quer dizer, ele tem personagens que, assim, eles são... esse traço, ele é muito forte. Então, tem aquele personagem que ele é insuportável. Mas ele é insuportável porque ele é demais, 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 demais. O caricatural se mostra aí como um exagero, como aquele personagem, nossa, eu não aguento mais esse personagem. Ele é assim, uma acentuação dessa personalidade. O Cro da novela da Faxineira. Sim, sei quando. Tá reprisando essa novela, não tá? Na Globo, se eu não me engano, tá passando de novo agora? Vi esses dias. Saiu até um filme dele, de tão ícone que ele é, assim, nesse estilo dele, nesse temperamento dele. Ele tem esse traço aí dele. E é algo que beira o exagero. Nem sempre eu gosto deles, Miguel. Aí falaram do Ouro de Harry Potter, eu já não gosto de Harry Potter, mas é isso mesmo. E depois, vamos para a próxima parte. O enredo. O enredo é onde vai se construir a narrativa. É por onde se passa, é a trama, essa sequência de fatos que vão acontecer, é esse desenrolar da história.
Onde esse contexto está inserido é o enredo. E o enredo é muito importante para a narrativa. Quando vocês fizeram as narrativas, vocês esqueceram de trazer essa trama, construir essa história, apresentar os personagens, mostrar essa sequência de fatos que levaram até um incidente da trama. Vocês esqueceram dessa parte. Isso mesmo, você fez, Paulo? Isso mesmo. Pode falar, Alan. Eu vi que você falou prof aí agora. Fala. Tá bom. Então, você tem que desenvolver mais essa história. Trazer todo esse enredo, esse envolver da história, para que a gente consiga se envolver com essa história. Uma história ali de 5 linhas, não vai ter nada ali, não vai ter uma história convincente. Não vai se desenrolar esse enredo. Depois nós temos o espaço da narrativa. O espaço é o espaço onde realmente acontece a história. Ele pode ser o espaço real, que serve de cenário de ação, onde os personagens se movem. O espaço físico, que está ali em movimento, que está nesse exato momento. E depois nós temos o espaço psicológico, que é o espaço interno, está dentro da cabeça do personagem. Pode ser construído pelas suas vivências, pensamentos e sentimentos. O físico aí, o real, o psicológico que está envolvendo aí dentro da cabeça da pessoa. Tem uma palavra que é bem conhecida quando nós falamos de narrativas, que se chama verossimilhança. Vocês já ouviram falar dessa palavra, verossimilhança? E aí, Bruno, você poderia me falar o que é verossimilhança? E aí, alguém sabe me falar o que é verossimilhança? Professora, sabe quando você sabe, mas você não sabe explicar? É tipo isso. Isso. A verossimilhança é algo que é semelhante ao real, mas que não é um real. Vamos dizer assim, ó, a história, a narrativa, ela se conta de um traço que pode ser verossimilhante à realidade. Mas aí tem aquele ponto em que a gente fala assim, nossa, isso não poderia ter acontecido na vida real, isso é impossível de acontecer. Esse traço é o que mostra que é uma verossimilhança, não é algo real. Ele é verossimilhante ao real, ele pode representar a realidade em muitos contextos, mas ele não está focado em ser a realidade. Toda a história tem a verossimilhança por trás dela. Ela não fica focada em assim, eu preciso ser o real. Não vai ser um exagero da realidade. Ele pode, assim, ó, ser controverso da realidade. Tudo acontecer dentro da realidade, aí, de repente, em um pedaço da história, alguém surge dos mortos, tá tudo certo, todo mundo tá tudo bem. Ele morreu e depois desmorreu. Esse fato não pode acontecer na vida real. Mas a narrativa, ela não está preocupada com isso. Ela quer contextualizar uma história que se pareça, mas que não é real. Esse pezinho na realidade, que não é real, se chama verossimilhança. Vocês vão ver a verossimilhança na literatura. E depois nós temos o tempo da narrativa. O tempo, ele pode ser o cronológico, quer dizer, o tempo real ali seguindo as horas do relógio, os dias, as estações. Ele segue uma cronologia correta, manhã, tarde, noite. Conta a história aí que eu consigo pontuar, colocar ela em uma linha cronológica. Primeiro aconteceu isso, depois aquilo. Eu consigo colocar a história dentro de uma cronologia. E depois nós temos o tempo que é o psicológico, que é um tempo individual. Ele é oposto à questão do cronológico. O psicológico, ele não é igual para todos. O psicológico, ele acontece de formas diferentes, porque é um tempo diferente, são sensações, sentimentos diferentes. Por exemplo, a fila do banco, vocês ficaram o mesmo tempo na fila do banco. Vocês ficaram 10 minutos na fila do banco. Esse é um tempo aí de 10 minutos.
Mas esses 10 minutos, eles são diferentes para cada pessoa, porque envolve esse individual, esse interno da pessoa. Para os 10 minutos pode ter passado muito rápido. Para outro, pareceu uma eternidade. E o tempo psicológico também não se preocupa com essa regra de cronologia. Ele vai e volta na história, vai e volta na história, vai e volta. Vocês já ouviram o termo flashbacks? Já ouviram aí o termo flashback? E aí, alguém pode me explicar o que é esse termo flashback dentro da literatura, dentro da narrativa? E aí, quem pode me falar o que é esse flashback? Isso, lembrar do passado, voltar no passado. Eu tô contando aqui, de repente eu volto, eu vou contar a história toda, eu vou começar a história aqui, mas eu só vou contar do meu passado, eu só vou contar desses flashbacks. Isso, eu vou trazer essas voltas, eu vou ressaltar essas voltas, tô aqui no real, volto para o psicológico, volto para o real de novo, essa mistura. Tem uma história aí, vocês conhecem a história do Memórias Póstumas de Brás Cuba? Do Machado de Assis? Já viram esse livro? Memórias Póstumas de Brás Cuba é a história do defunto autor. Ele começa a história falando sobre a história dele, que é um defunto. Aí ele vai voltar na história dele, ele vai trazendo esses lapsos de memória aí de quando ele estava vivo. Parei por aí, desculpa, não vou falar mais. Vocês terão que ler esse livro, se não esse ano, no segundo ou no terceiro, tá bom? O Bruno já falou que gostou, a Letícia começou a ler, vou ficar quietinha. Tô quietinha, não vou falar mais nada. Não gosto de dar spoilers. Vamos ver. Isso, ele começa a história, dedica essa história, a primeira larva lá, que... Isso, dá para saber que ele é um defunto, já dá para saber por isso que ele é um defunto, mas eu não vou contar sobre a história. E, pessoal, vocês estão com a apostila 3 de vocês aí? Na apostila 3, na página 554, que é o capítulo 12 da história de vocês, ele tem aí o exercício de aprofundamento. Peraí, ele foi para falar um pouquinho da história? Não vou ficar contando sobre a história. Só que tem um trecho que é muito usado na história do Memórias Póstumas de Brás Cuba, que tem muitos alunos que citam ele na redação. Tem um trecho do livro em que o Brás Cubas fala em que ele não teve filhos para não passar essa herança, para não ter que propagar a humanidade, sabe? Para não ter que estender esse prazo aí das pessoas na Terra, para que vejam todo esse sofrimento, tudo. Então, as pessoas citam que o Memórias Póstumas de Brás Cuba, que ele preferiu não ter filhos do que colocar crianças na sociedade medíocre, vamos dizer assim. E esse trecho ele é muito citado na redação. Para quem gosta de citar literatura, dá uma olhada aí, você vai encontrar esse trecho no livro, na parte da leitura aí, para relacionar com alguns temas de redação. Se eu encontrar alguma redação com essa citação, eu mostro para vocês. Nós vamos fazer a nossa atividade de hoje, da semana, fazer o exercício de aprofundamento que está na página 554. Proposta de produção textual. Sua tarefa agora será criar uma narrativa de 30 linhas que tenha como principal o cenário da fotografia a seguir. Em determinado momento, você deve imprimir um tempo psicológico ao enredo. Dê um título ao seu texto e escreva em primeira pessoa. Vai escrever em primeira pessoa, vocês vão contar a história em primeira pessoa. Vocês devem dar um título, ok, Alan? O título deve estar no documento, lá em cima, do documento certinho ali.
Ok? Só tô avisando isso, porque o Alan não colocou o título, ele disse que colocou o título no documento. O título lá no documento mesmo de vocês, em cima. E o espaço, ele tem que ser esse cenário da fotografia aí. O que vocês acham que é esse cenário? Me falam. Uma igreja, certeza? Isso, parece um cemitério, isso mesmo. Ele parece um cemitério. Até tem uma capelinha que tem igrejas aí dentro do cemitério, mas ele parece um cemitério aí, né? E pela cor da imagem, parece ser algo sombrio, não parece? Parece ser algo aí meio de sombrio na história. Não, não vai ser pandemia, relaxa. É algo sombrio. Então, você deve fazer esse tempo ser cronológico, mas também tem que ter uma volta no tempo aí, trabalhando com essa parte psicológica, ok? Então, primeira pessoa, tempo cronológico, psicológico, título, primeira pessoa, 30 linhas. Entenderam? Qual é a nossa atividade de hoje? E tem que ter aí como enredo, como esse espaço aí, tem que ter esse cemitério, esse algo de sombrio. O encaminhamento que vocês vão dar para isso, imaginação, pessoal. Essa é a parte da narrativa em que dá para usar muito a criatividade de vocês. Então, pessoal, eu já vou liberar para vocês a atividade no Classroom. E por hoje, a nossa aula é isso. Isso, Lê, tenta ficar nas 30 linhas. Vamos combinar assim, ó. Se passar um pouquinho, não tem problema, mas não vamos fugir daquela estrutura de não passar de uma página do Word, ok? Que tem que ser mais criativo, mas vamos trabalhar assim, em cima das 30 linhas, pessoal. Então, assim, 25 linhas eu aceito, mas 10 linhas, aí eu já não vou aceitar. Tem que trazer aí um desenvolvimento para essa história, uma apresentação de personagens. Gente, criatividade. Sejam criativos. Não saiam desse foco da estrutura da dissertação. 4 parágrafos. Dá uma conclusão. Não, isso não é o foco da narrativa. A narrativa, ela tem uma escrita mais livre em questão de estrutura. Então, se ela é em primeira pessoa, vai aparecer travessões das falas dos personagens. Vai aparecer esse desenvolvimento da escrita de vocês, essa fala dos personagens, esse apresentar os personagens. Atenção com essa estrutura, tá bom? Não foquem na dissertação. E muita criatividade para vocês, ok? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre a nossa atividade de hoje? Não? Eu já vou liberar a atividade no Classroom, então, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Até amanhã na aula de espanhol. Beijos. Comecem a fazer a atividade agora, tá? Ô, Sora, Fala. você tá desde o bimestre passado devendo participar da aula de educação física. Nossa, Fica verdade, hein? isso. É verdade, Sora. Essa sexta-feira você tem que participar. Ai, gente, eu não tenho tempo para isso. Não tem dessa, não. Acredita? Não, então não tem tempo pra fazer sua redação. Sora, a gente também A não. gente não tem. A gente não tem tempo pra fazer sua redação. Não arrumar Que tempo pena. nem até a sua Poxa. redação. Uma pena. Isso. Acho que você deveria passar a redação para sábado, sabe? Todo mundo faz um complô aí contra a Sora. Qual é o horário da aula de educação física? Meio-dia. 11h30. 11h30. Olha só É. como de almoço, gente. 11h30? É. Yes. Ok, aparecerei um pouquinho, tá bom? Tá bom. Um pouquinho Não até garanto meio de minha 10. participação No nos mínimo. exercícios, mas eu fico olhando vocês fazerem, tá bom? Não Nada entendi disso. essa. Não gostei. Não nada tem feito. dessa, não. Não tem dessa, não. Eu vou ver como é a aula primeiro, gente. Vou fazer uma aula experimental aí pra ver se vai dar certo. Tem no YouTube. É real, tem Eu no estou- YouTube, só ver.
Gente, eu sou sedentária. Não posso começar a fazer exercício assim do nada. Vai que dá alguma coisa ruim ainda. Mas é Tem que ter levinho, calma. prof. O professor não Vou faz pegar. muito pesado, não. Imagina. Verdade. Aham. Bom, vou participar amanhã, tá bom? Beleza. Sei. Tá bom. Ou sim, me lembre amanhã na aula de espanhol, tá bom? E Beleza, falou. falou, Sora, Então, tchau, obrigada até pela amanhã, aula. pessoal. Tchau, Sora. Até amanhã. Obrigada. Tchau.